Fala galera, bem-vindos à aula 4 da nossa série sobre Power BI. Então, agora a gente vai começar a ver nessa aula como que a gente cria outros gráficos dentro do relatório do Power BI, como que a gente faz as edições dentro dos gráficos. Se você ainda não assistiu às aulas 1, 2 e 3, recomendo que você pare esse vídeo rapidinho, assista os outros vídeos para seguir todo o passo a passo junto com o que a gente está fazendo, que é uma coisa que vai se construindo ao longo do caminho, beleza? Então, vamos, antes de começar a aula, lembra de curtir o nosso vídeo para a gente saber que você está gostando dessa série básica sobre Power BI. Lembra de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações quando a gente mandar todo vídeo. Todo domingo, toda terça e quinta também de Excel e de Power BI. Então, lembra também de deixar o seu comentário para saber o que você está achando dessa minissérie, o que você mais quer aprender sobre Power BI. Vamos aqui para a aula. O que a gente fez nas outras aulas? A gente basicamente importou dados para dentro do Power BI, começou a criar conta, criar gráfico, e agora a gente vai começar a ver como que a gente edita os gráficos e como que a gente cria mais algumas novas visualizações aqui dentro do Power BI. Vou clicar nesse gráfico de coluna e jogar aquele um pouquinho para cima. Primeira coisa que eu vou querer fazer é, agora eu já sei o faturamento mensal da empresa. Agora o que eu quero saber é, quais são os produtos que eu tenho na minha loja que mais vendem de todos os outros. Então se eu voltar lá naquela minha tabela, repara, tem a coluna de produto. Se eu clicar na coluna de produto, ó, vou clicar nesse filtrozinho, eu consigo ver quais os produtos que eu vendo nas lojas, que é bermuda, camiseta, casaco, chinelo, jaqueta, pulseira e assim por diante. Então eu quero criar um gráfico que vai me dizer quais são as vendas de cada um dos produtos. Tá vendo que eu tenho a quantidade vendida? Eu quero saber o somatório de quantidade vendida para cada um dos meus produtos. Então, vou clicar aqui em cima, voltar para o meu relatório e vamos pensar primeiro qual é o gráfico que a gente pode usar para fazer isso. Quando você tem poucos valores e quer comparar eles, um gráfico muito bom é o gráfico de pizza ou o gráfico de rosca. A rosca é como se fosse a bordinha da pizza, que é até a melhor parte da pizza. Pelo menos na minha opinião, dependendo da pizzaria que você comeu. Como que a gente faz para criar um gráfico novo aqui dentro do Power BI? Primeiro, clica num espaço em branco aqui e aí você clica no gráfico de rosca, que é o que você quer. E agora, basicamente, para colocar as informações dentro do gráfico de rosca, a gente vai ter que passar duas informações para o Power BI. Primeira é, qual é o número que eu quero visualizar aqui dentro? Depois, qual é a categoria? Qual é a legenda? Então, eu quero o número de quantidade vendida para cada um dos meus produtos. Então, o número é a quantidade vendida e a categoria é produto. A categoria podia ser nome do vendedor, podia ser cidade, podia ser qualquer outra coisa, podia ser mês, eu que vou escolher. Então, no caso aqui, os valores, vou colocar quantidade vendida. Quantidade vendida, eu puxei aqui para valores. Pum! Ele jogou aqui para mim, ó. Só que ele jogou, num primeiro momento, o total de quantidade vendida, que foi 92.197 itens vendidos nas minhas lojas. Agora o que eu quero saber é, além da quantidade vendida, eu quero saber para cada um dos produtos. Então, como é que eu faço? Eu pego os meus produtos e jogo aqui para a legenda do gráfico. Então, ó, clico em produto, arrasto para a legenda do gráfico. Repara que agora ele já colocou desenhadinho para mim dentro do gráfico que ó, o vestido foi o produto mais vendido, depois o sapato, depois o casaco, depois a camiseta e assim por diante. Só que agora a gente vai querer começar a fazer algumas edições dentro do nosso gráfico. Então, quais são as edições que a gente pode querer fazer aqui dentro? Primeiro, repara que aqui dentro do nosso gráfico tem um título aqui em cima chamado quantidade vendida por produto, só que esse título aqui do gráfico, repara, ele está muito pequenininho, ele está meio branco, não dá para ler direito. Então, a gente vai começar a fazer algumas edições para melhorar a visualização aqui do nosso gráfico. Então, a primeira coisa que eu vou querer fazer é, clica dentro do gráfico para você dizer para o Power BI que você vai querer editar ele. E aí, para editar, a gente estava mexendo aqui nessa parte de campos. Para você fazer as formatações, tem essa outra guiazinha aqui chamada formato. E aí, você vai clicar nela. Aqui vai ter uma lista com todas as opções que você pode mexer no Power BI dentro desse seu gráfico. Então, se você quiser mexer, por exemplo, nas cores dos dados, ó, se você quiser pintar o vestido de outra cor, quiser pintar a camiseta de outra cor, você tem essas opções aqui. Mas vamos tentar pensar no que realmente a gente quer mexer aqui, ó. Eu tenho esses rótulos, tá vendo esses rótulos? Que são os nomes das categorias, vestido, sapato, casaco, camiseta. Esses rótulos, primeira coisa que eu posso mexer neles é, a letrinha tá muito pequena, mal dá para ler. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou chegar aqui, aumentar um pouquinho o tamanho do texto. Então, não precisa ficar muito grande também não, mas vou aumentar um pouquinho para ficar mais visual. Beleza. Ó, repare que até agora sumiu aquela guiazinha de formato, não tem mais as opções de rótulo. Por quê? Porque eu não estou com o gráfico clicado. Então, se sumir aquelas opções, não se preocupa. Clica aqui de novo no gráfico que vai voltar a aparecer. E aí, clicando aqui de novo nos rótulos, o que eu posso fazer? Ó, a cor, tá vendo que está um pouco cinza? Vou chegar aqui e botar em preto que fica mais visível. Repara, uma diferença bacana. Posso até diminuir um pouquinho o tamanho do gráfico, o tamanho da letra. Outra coisa que eu posso mostrar aqui dentro é,
Tá vendo o estilo do rótulo? Que ele está mostrando só a categoria, ou seja, só o nome do produto? Eu não quero só o nome do produto. O que falta aqui no gráfico para ele ficar o mais visual possível? Basicamente, eu consigo ver a quantidade vendida total de produto passando o mouse em cima de cada pedaço do gráfico. Então, ó, vestido vendeu 21 mil, sapato vendeu 15, casaco vendeu 13. Só que eu não consigo bater o olho no gráfico e saber exatamente os valores de cada um. E é exatamente isso que eu vou botar. Além da categoria, eu quero também o valor dos dados. Então, ó, cliquei em categoria e valor dos dados, que ele já mostra bonitinho para mim qual é a categoria e qual foi a quantidade vendida total. E aí você já consegue bater o olho e fazer as análises dos produtos vencedores da sua loja. Beleza. E agora, o que mais a gente pode querer fazer? Ó? O título tá pequenininho, então vou chegar aqui nessa opção de título e aí vou mexer. Tá vendo que tá a quantidade vendida por produto? Se você quiser mexer no título, você pode, mas acho que esse título tá ótimo. Só que o que eu vou mexer? A cor da fonte, ó, que tá meio cinza. Vou colocar em preto. E aí, o alinhamento, tá vendo que ele tá alinhado um pouco à esquerda do gráfico? Vou colocar ele alinhado no centro e aumentar o tamanho dele para ficar o mais visual possível. Pronto, então agora o nosso gráfico já começa a ficar bem melhor e bem mais visual. E a gente vai conseguir fazer essas mesmas edições aqui em cima. Ó. Então, vou clicar no gráfico de colunas e o que eu quero fazer? Eu quero colocar o título dele mais visual. Então, ó, vou descer aqui e procurar o título e colocar aqui. Ó. Tá vendo que tá faturamento por nome do mês, que é o título do gráfico? Não tem muito sentido. Eu quero faturamento mensal no título. Então, ó, apaguei, vou escrever aqui faturamento mensal e dá um Enter. Beleza, já fica melhor. Então, a cor da fonte, vou colocar em preto, vou alinhar ele no centro, esse meu título, e aumentar um pouco o tamanho da fonte. Outra coisa que a gente consegue mexer aqui é, tá vendo que eu consigo bater o olho no gráfico e tentar mais ou menos aproximar o valor de vendas de cada mês? Então, aqui foi mais ou menos 1 milhão, aqui foi mais ou menos 1,5 milhão. Assim até dá para ver, só que eu não consigo visualizar de cara exatamente os resultados. Então, eu quero colocar a mesma coisa que eu coloquei no meu gráfico de rosca. Quero colocar os rótulos de dados, ou seja, os valores em cima da minha tabela. E aí, como que eu vou fazer isso? Vou clicar aqui dentro do meu gráfico, vir lá na guia formato e procurar a opção de rótulo de dados. E aí, aqui no rótulo de dados, está vendo que está desativado? Ó? Vou clicar aqui, pum, ativei. Então, ele já coloca aqui para mim, 1.009.084. Só que agora, você pode fazer algumas formatações se você quiser. Se quiser formatar esse cara de branco, deixar esse cara dentro do seu gráfico, ao invés de deixar em cima das colunas, você pode fazer isso também. Então, por exemplo, ó, repara, esse aqui, meu formato, rótulo de dados, consigo mexer na posição. A posição está automática. Se eu quiser botar lá dentro do topo da minha coluna, ao invés de botar em cima, posso botar aqui, ó, na extremidade interna. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mexer aqui na cor dele, ó. Então, a cor tá preta, eu vou colocar em branco. E aí, pronto, ele colocou os rótulos de dados ali para mim. Beleza. Outra coisa que eu vou querer mexer aqui dentro é, vamos pensar agora qual é o outro gráfico que a gente pode querer colocar aqui. Eu já sei o faturamento mensal, sei a quantidade vendida por produto, mas eu ainda não avaliei o desempenho de cada vendedor da minha loja. Então, eu vou fazer exatamente isso. E como que eu posso avaliar o desempenho de cada vendedor? Ó? Se eu voltar lá naquela minha tabela, eu tenho o nome completo de cada vendedor. Tem a Paloma Farias, o Iago, que tem um sobrenome esquisito aqui, tem o Andrew, tem a Paloma que se repete. Então, eu quero fazer uma soma de vendas de cada um dos meus vendedores. Então, voltando aqui no relatório, qual gráfico pode ser interessante da gente fazer isso? Tem um gráfico bem legal para a gente avaliar para cada vendedor, que pode ser esse gráfico de barras. Dá uma olhada, ó. Clica nesse gráfico de barras. Ele basicamente, ao invés de ser uma coluna em pé, ele vai ser uma barra deitada, que também é bem legal para apresentar. Então, vou chegar aqui, aumentar um pouco o tamanho dele, e aí, de novo, vou ter que passar para o gráfico duas informações. Qual é o número que eu quero ver e qual é a categoria. No caso, o número vai ser, por exemplo, a quantidade de vendas e a categoria vai ser o nome de cada vendedor. Então, aqui ó, em valores, vou pegar a quantidade vendida e jogar aqui para dentro de valores. Ele me mostra o valor total, porque eu ainda não coloquei nada aqui nas minhas categorias, no meu eixo. Então, no meu eixo, eu quero ver as vendas para cada vendedor. Então, vou pegar aqui o nome completo do vendedor e jogar para dentro do eixo no meu gráfico. Então, repara que assim você já consegue fazer uma análise de cara para saber qual é o desempenho de cada vendedora. Então, a melhor vendedora foi a Juscelia, depois o Eliseu, depois a Joyce, o Andrew e assim por diante. Então, obviamente, agora vai ser mais questão de formatação. Quais formatações a gente pode fazer aqui? Vamos começar pelas básicas e depois vamos ver algumas um pouco mais rebuscadas que a gente pode fazer para melhorar a visualização aqui. De cara, o que a gente pode querer fazer é mexer no título. Então, vou clicar aqui em formato e aí meu título, vou fazer a mesma história. Quantidade vendida por nome completo. Não tem muito sentido esse título aqui para mim. Então, vou apagar e vou botar aqui vendas por vendedor. Beleza. Vendas por vendedor. E vou colocar a cor da fonte em preto, deixar ali alinhado bem no centro e aumentar um pouco o tamanho da fonte aqui para mim.
Outra coisa que eu posso querer mexer é, posso colocar os rótulos de dados para saber exatamente quanto que vendeu cada um. Então, eu vou vir aqui em formato, lá na opção de rótulo de dados, e vou ativar. Beleza, colocou aqui para mim. Se eu quiser visualizar todo mundo, ao invés de colocar os rótulos de dados, alguns dentro, alguns fora, tá vendo que ficou um pouco esquisito? Posso botar todos os rótulos de dados aqui dentro das barras. Como que eu faço para mexer na posição do rótulo? Tá vendo que tem a sua posição? Você clica e bota lá, extremidade interna. Pronto, já colocou todo mundo bem lá dentro da sua barra, que fica bem mais visual. Um detalhe que fica melhor para visualizar os dados é, tá vendo que aqui os rótulos, as informações do nome de cada vendedor, tá vendo que eles estão um pouco apagados, um pouco cinzas? A gente vai colocar a cor deles em preto também. Vou voltar aqui nos meus rótulos, e aí essa opção aqui, que é o meu eixo Y, que é o eixo vertical, eu vou querer mexer, ó. Então tá vendo que ele tá com essa cor meio cinza? Vou clicar aqui, colocar na cor preta, que já melhora um pouco a visualização. Agora, qual é a outra formatação um pouco mais rebuscada que a gente pode colocar aqui? Já estou vendo exatamente quanto que eu vendi por cada vendedor. Se eu quiser, inclusive, aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra que tem nos meus rótulos, vou clicar aqui no formato, em rótulo de dados, e aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte, só para ficar melhor de enxergar. Uma outra coisa bacana de analisar é o seguinte, ó, se eu passar o mouse em cima de cada um, eu sei exatamente, olhando, quanto que ele vendeu, e eu consigo ver pelos rótulos de dados também. Mas quantidade de vendas não quer dizer que ele me trouxe mais dinheiro, porque a Juscelia pode ter vendido 9 mil produtos de R$10 e a Tainá Coimbra pode ter vendido 10 produtos de R$1.000, R$10.000 e pode ter me trazido muito mais dinheiro do que a Juscelia, por exemplo. Então, uma outra comparação que a gente pode querer fazer é, não só por quantidade vendida, eu quero comparar por faturamento. E como que eu faço isso? Basicamente, a gente vai conseguir criar uma formatação condicional, que é basicamente eu quero formatar esses caras de acordo com o maior faturamento. Então, quem tiver maior faturamento vai ficar em um azul mais escuro e quem tiver menor faturamento vai ficar em azul mais claro. Que aí eu vou conseguir bater o olho no gráfico e fazer duas análises distintas ao mesmo tempo. E como que eu crio essa formatação condicional aqui dentro do meu gráfico? Vou voltar lá naquela minha guiazinha de formato e tá vendo a opção de cores dos dados? Se eu quiser mexer na cor de todo mundo de uma vez, eu posso clicar aqui e mexer nas cores, mas não é isso que eu quero. Eu quero uma formatação condicional, de acordo com algum critério, o maior faturamento. Tem que ser um pouco mais escuro, o menor faturamento, um pouco mais claro. Tá vendo aqui essa cor padrão, essa cor? Do lado aqui tem esses 3 pontinhos, ó. Clicando nos 3 pontinhos, tem a opção de formatação condicional. Cliquei nessa opção. E aí, quando você clicar em formatação condicional, vai aparecer uma nova caixinha, uma nova tela com algumas opções. E aí aqui tá soma de quantidade vendida, que é o campo que ele colocou padrão pra gente. Só que o que eu quero? Eu quero que o maior faturamento seja mais escuro e o menor faturamento seja mais claro. Então, o meu critério é com base no campo de faturamento. Então, eu vou clicar aqui, selecionar faturamento. E aí eu vou pedir para ele formatar o mínimo com mais claro e o máximo com mais escuro. Então, ó, vou colocar o menor valor como um azulzinho mais claro e o maior valor como um azulzinho um pouco mais escuro. E aí, quando eu chegar aqui e clicar em OK, dá uma olhada no que vai acontecer. Ele vai reformatar o meu gráfico e aí quem tem maior faturamento vai ficar mais escuro, quem tem menor vai ficar mais claro. Então agora eu consigo visualizar aqui, por exemplo, o Eliseu trouxe mais faturamento do que a Juscelia. Você já consegue começar a fazer algumas análises um pouco mais rebuscadas de acordo com as formatações do seu gráfico. Espero muito que você tenha curtido mais essa aula. No domingo que vem, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver mais tipo de gráfico, gráfico de mapa, gráfico de funil, que são os gráficos bem bacanas aqui dentro do relatório do Power BI. Então, eu te vejo na próxima aula.